Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Agora a próxima palestra, nosso Código de Ética. Determina que devemos manter a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica no exercício de nossas funções e nos meios de comunicação institucional. Quais são os limites para manifestações nas redes sociais? Nesse instante, ouviremos a palestra do juiz de direito Márcio Schiffler Fontes, juiz da 19ª Zona Eleitoral de Joinville, com a coordenação do juiz da Corte, Wilson Pereira Júnior. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer para mim, muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Gostaria de cumprimentar, muito especial, esse cidadão que está aqui na frente. Doutor Silvio, por favor, levanta, por favor. Esse senhor aqui é juiz eleitoral no Rio Grande do Sul, na cadeira de jurista. É o recordista nacional com 4 vezes na cadeira, tem excepcionais decisões de cunho jurídico ao ponto de balizar muitas decisões do TSE. Muitíssimo obrigado por sua presença. Está de férias até amanhã aqui em Florianópolis e dedicou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Obrigado, doutor Silvio. A cumprimentar todos os juízes da Corte que já passaram por aqui, todos os palestrantes, os comentários que a gente ouviu ali fora hoje de manhã foram sensacionais. E eu tenho, mais uma vez, a honra de apresentar o palestrante de agora, a pessoa que falará conosco, em que eu presumo ser um dos mais importantes hoje da nossa vida como funcionário público e como colaborador da Justiça Eleitoral. O Dr. Márcio Schiffler Fontes não necessita de qualquer apresentação, mas acabei de ser embretado ali atrás. Ele acabou de me determinar que eu começasse dizendo que ele é havaiano da cepa. Para mim, como jequiano da cepa, é doloroso, mas, de todo modo, tive que atrapalhá-lo num evento que estava em Brasília na data de ontem. Fiz questão de trazê-lo e não podia deixar de apresentá-lo da forma protocolar ou da forma que ele determina. Então, o havaiano da cepa, um juiz que o nosso estado de Santa Catarina tem que se orgulhar muito de ter nos seus quadros. Foi juiz auxiliar do gabinete do ministro Teori Zavascki durante todo o processo, conhecido por todos, até o desaparecimento do ministro. Na sequência, tornou-se ministro conselheiro do CNJ até outubro de 2019, aonde, lá no CNJ, ocupou lugar em várias das comissões e penso que tem muito a nos ensinar a respeito dessa questão dos nossos limites enquanto funcionários públicos no que se refere às redes sociais. Então, doutor Márcio, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua presença e a palavra é sua pelos próximos 40 minutos. Muito bem, fui informado de que o microfone aqui funcionaria perfeitamente, acho que está funcionando, né? Meus caros, eu desejo um bom dia a todos. Eu acabei de chegar e fui recebido aqui já verifiquei a presença de diversas pessoas conhecidas, inclusive ex-colegas de faculdade e servidores com que eu já tive a satisfação de trabalhar aqui no nosso estado. E não posso deixar de começar estas minhas breves palavras, muito esforçadas aqui, porque, afinal de contas, nós vamos chegando já ao especial horário de almoço da sexta-feira, né? Não é qualquer um que ousa atrapalhar o almoço de sexta-feira, como eu estou ousando atrapalhar o de vocês. Mas eu não posso deixar de iniciar essas minhas palavras dizendo
sincera, augusta honra de estar aqui numa reunião sólida, consistente da Justiça Eleitoral do nosso Estado, e por isso é que eu não posso deixar de agradecer o convite, mais uma convocação do que um convite, porque eu sou muito amigo, com muita honra, sou muito amigo do Dr. Wilson Pereira Júnior, que é advogado na cidade onde eu resido, onde eu trabalho, que é Joinville, e uma convocação dele eu não poderia deixar de atender. Eu vejo aqui que, embora todos tenham uma aparência muito jovem, né, pelo fato de estarem aqui, de serem servidores da Justiça Eleitoral, evidentemente todos têm uma boa experiência, de modo que eu vou pedir a liberdade de falar com uma certa liberdade. E eu espero que todos compreendam e sejam generosos com a liberdade que eu estou falando, porque considero que aqui estou falando entre colegas, entre colegas servidores públicos, entre colegas da Justiça Eleitoral, mesmo porque eu fui juiz eleitoral já diversas vezes, sou juiz eleitoral, agora em Joinville, então, por ainda maiores razões, eu considero estar numa conversa aqui entre colegas. E o serviço público, meus colegas, tem características muito próprias, das quais nós jamais podemos perder de vista. E, hoje em dia, os dias que correm são dias que nós precisamos cada vez mais, infelizmente, nos lembrarmos que nós somos servidores públicos. Porque nós vivemos um tempo em que todo mundo gosta de falar de crise, não é? A crise, desde crises econômicas, crises políticas, crises morais, eventualmente. Mas eu gosto sempre de reforçar que nós vivemos, não só no Brasil, mas muito especialmente no Brasil, uma outra crise, que é uma crise de identidade. Não vou tratar aqui, talvez alguém possa imaginar que eu pudesse tratar aqui de outros tipos de crise de identidade. Não é dessas crises que eu vou tratar. Mas uma crise de identidade muito significativa no serviço público. Isso é uma realidade da qual certamente vocês não são desconhecedores. Nós vivemos uma realidade em que, vou começar pela minha casa, né, em que, por exemplo, juízes não gostam de advogados, juízes não gostam de audiência, juízes não gostam de processo, juízes não gostam da jurisdição, promotores que nada promovem, procuradores que nunca encontram porque não procuram, delegados que só delegam, policiais que fazem de tudo, aceitam ou procuram qualquer função dentro da máquina pública, menos policiar, professores que detestam a sala de aula, médicos que não suportam a rotina de atender pacientes. E essa realidade, dentro da máquina pública, é uma realidade tão presente, tão violenta, que deve nos levar a nós, servidores públicos, né, a uma reflexão. Afinal de contas, nós estamos ou nós somos? Porque se a ideia é estar num cargo público, eu reconheço que o nível de expectativa, o nível de exigência será sempre bem menor. Mas se a minha reflexão me leva
a resposta de que não, eu não estou ocupando um cargo público, eu sou um servidor público, eu sou um exercente dessa função, eu ocupo a função do servir. Nessa segunda opção, que me parece que é a opção normativa, é a opção da ética, não, aí nós já teríamos uma dimensão muito maior. E é sobre essa segunda dimensão, não de quem está servidor público, mas de quem é servidor público, é nessa dimensão que eu vou falar. Por que eu faço essa distinção? Porque se essa é uma realidade geral do serviço público, e se eu comecei aqui traçando posturas críticas dentro do sistema de justiça, evidentemente, porque é do que aqui se trata, do sistema de justiça, me parece que essa é a pergunta fundamental que nunca é feita para nós tentarmos entender por que, afinal de contas, houve uma degradação, um rebaixamento tão grande nas expectativas sociais contra o nosso órgão, o Poder Judiciário. Porque nós gostamos, hoje em dia, meus caros, nós poderíamos aqui brincar do futebol, o Dr. Wilson gosta muito de brincar de futebol, agora não tanto, porque ele está numa situação pior, mas ele é muito brincalhão no futebol. Mas, hoje em dia, aquela vivência que eu tinha quando criança no colégio, né, de que o futebol perpassava todas as conversas, né, isso passou. Agora não. Agora, do bar à barbearia, existe um assunto muito mais gostoso. Né, é o Supremo Tribunal Federal. Não há quem não goste de falar mal do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa quase irresistível. É uma comichão. E alguém poderia perguntar, mas não há motivos para falar mal do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma resposta difícil. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa postura atual, essa postura crítica contra o Poder Judiciário, alguém pode dizer, não, porque o Brasil, né, o regime democrático, as pessoas começaram a buscar mais, houve uma abertura maior, mas eu quero dizer para vocês que o Brasil não está mal acompanhado nesses debates e nessas críticas ao Poder Judiciário, inclusive nas suas funções eleitorais. Se nós formos pegar, por exemplo, as comparações, que o pessoal que gosta de direito constitucional, certamente aqui entre vocês há quem gosta de direito constitucional, mas as comparações sempre vão repousar lá pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Falar na Suprema Corte dos Estados Unidos é quase como falar assim no oráculo de Delfos. Não é? A pessoa chega até a fazer uma voz mais impostada para falar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora, se nós formos verificar que na Suprema Corte dos Estados Unidos os juízes que ocupam os cargos de juízes ou de ministros ou de justices lá da Corte dos Estados Unidos, 100% das vezes, esses juízes votam, não é 99%, é 100% das vezes, esses juízes votam de acordo com o interesse do partido político pelo qual eles foram indicados. Alguém pode dizer, não, mas o problema é que os juízes brasileiros, especialmente os da Suprema Corte, se expõem demais. Eles estão sempre dando entrevistas e falando, e eles não deveriam fazer isso. O problema é o seguinte, o problema é que eu pego os nomes dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos e coloco no YouTube, e eles aparecem lá com um monte de entrevistas, dando risada e fazendo piada. Não é entrevista Roda Viva, não, é entrevista Jô Soares. Ou alguém pode dizer, não, mas
os juízes da Suprema Corte do Brasil fazem pronunciamentos a favor deste ou daquele político. Talvez a juíza mais famosa da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ruth Ginsburg, né, você já deve ter ouvido falar nela. Aliás, parece que até há um filme aí, eu não assisti ainda, mas há um filme sobre ela. Né? Ela deu declarações fortíssimas contra o atual presidente dos Estados Unidos. Né? Eu fico imaginando se isso ocorresse de um juiz brasileiro, ou de alguém na Suprema Corte do Brasil, o que é que não se diria? Né? Ou alguém pode lembrar que os juízes da Suprema Corte do Brasil acabam sempre ostentando algum vínculo partidário, e que isso seria muito negativo. Mas se nós formos pegar o outro grande parâmetro do direito constitucional, que é a Corte Constitucional Alemã, não, se eu falar que a Suprema Corte norte-americana é o oráculo de Delfos, a Corte Constitucional Alemã é praticamente o Olimpo. Não é? Se alguém fala na Corte Constitucional Alemã, as pessoas fazem silêncio assim, para ouvir aquilo que vem da Corte Constitucional Alemã. Né? E os juízes da Corte Constitucional Alemã, para quem não sabe, são escolhidos, não é que eles são escolhidos com pessoas com vínculo partidário, eles são escolhidos porque eles têm vínculo político partidário. A ponto de, atualmente na Alemanha, as vagas na Corte Constitucional, os chamados 2 senados, né, elas são praticamente de público, elas são loteadas entre os partidos políticos. Por quê? Porque antigamente só havia 2 grandes forças políticas na Alemanha, né? Então, mais ou menos, se sabia quem estava no governo, quem ia colocar. Agora que a situação está um pouco mais pulverizada, ninguém tem maioria para indicar os juízes da Corte Constitucional. Então, é feito um acordo. Né? Olha, então agora vai o teu, e na vaga próxima aí vai o teu, até o Partido Verde na Alemanha já está com direito a uma vaga na Corte Constitucional. Então, nós como servidores públicos e nós como brasileiros, nós temos que parar com essa ideia, né, de que o judiciário brasileiro é assim algo de que nós devamos nos envergonhar, de que aqui as coisas todas são erradas, ou aquelas frases tão famosas, sim, porque isso aqui é o Brasil. O Brasil é um país avacalhado. No Brasil pode tudo. Só porque é no Brasil. Se fosse na Alemanha, se sair da faixa de pedestre, a pessoa vai para a câmara de gás. Na Alemanha, nós aqui no Brasil, e a justiça eleitoral faz parte dessa história, nós estamos saindo de um período no nosso país, aparentemente, não sei, né, em que praticamente toda a classe política, ou pelo menos as principais figuras da classe política, dirigente, estava sob ameaça direta e imediata de ir para a cadeia. E eu desafio, olha o que eu vou afirmar agora, olha que frase forte que eu vou usar agora. Eu desafio que me apontem um outro país ou período histórico no mundo inteiro em que isso tenha ocorrido, como no Brasil, sem quebra das regras eleitorais, sem quebra da institucionalidade, sem quebra da regularidade política, como aconteceu aqui no Brasil. E repito, e a justiça eleitoral tem muito mérito nisso. Nós devemos nos orgulhar. Para quem não acompanha, talvez o único escândalo maior ou de repercussão mundial maior do que esse que nós tivemos aqui no Brasil, ou tanto quanto esse que nós tivemos aqui no Brasil, ou que ainda temos, não sei, né? É uma fraude comercial, né, para quem acompanha, quem gosta de automóvel aí, uma determinada empresa alemã, que eu não preciso aqui mencionar, né, uma determinada empresa alemã operou uma fraude nas emissões de gases para burlar
uma regra de fabricação, essa fraude operada por essa multinacional alemã produziu um lucro incalculável de dezenas de bilhões de dólares mundo afora. Foram fraudados milhões de consumidores no mundo inteiro, inclusive, muito provavelmente, alguns que aqui se encontram. Né? E vocês sabem quantas pessoas foram presas na Alemanha por causa dessa fraude? 0. 0. Para não dizer que é 0, teve um engenheiro de uma fábrica, né? Certamente ele lá foi o arquiteto, né? Ele arquitetou tudo isso. Então, meus caros, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando as decisões da justiça, quando o judiciário, de um modo geral, e muito especialmente, posso dizer, no sistema brasileiro, a justiça eleitoral, quando o judiciário alcança determinados patamares, determinados níveis no mundo político, nas grandes corporações, no mundo inteiro não acontece nada, ou quase nada. Não é o caso do Brasil. Mas nós continuamos com o nosso complexo de vira-lata de que no nosso país, não. O nosso país é avacalhado. O nosso judiciário é avacalhado. É só porque é no Brasil. Aqui tudo é errado. Só que não é isso que a realidade demonstra. Frequentemente, por determinadas razões, eu sou convidado para falar para juízes que ingressam na carreira, né, em alguns estados, e eu sempre lembro, se nós formos tratar com aquele estrangeiro que vem ao Brasil, quando o estrangeiro percebe ou se dá conta de que o ingresso na carreira pública judicial, seja do servidor, seja do magistrado, quando ele não tem interferência, quando ele se dá de uma maneira autônoma, de uma maneira independente, de uma maneira transparente, né, o estrangeiro chega a não acreditar. Né? É mais ou menos aquela conversa que a gente sempre tem com os professores de direito ou os juízes, né, estrangeiros que vêm ao Brasil, né, e quando já se dá uma certa intimidade, né, um já perguntou quanto é que o outro ganha, aquela coisa, né, aí, naturalmente, a conversa se encaminha para o trabalho, para o serviço. Né? E aí o estrangeiro pergunta, bom, mas então, como é caro movimentar a máquina judicial aqui no Brasil, né, propor pleitos judiciais? Aí se responde, olha, normalmente é de graça. Né? E o estrangeiro estranha. Né? Aí vem a segunda pergunta, bom, mas se então movimentar a máquina judicial não é caro, muito provavelmente os advogados são caríssimos. Né? Não, olha, normalmente é de graça, né? Pelo menos na maior parte das ações. Né? Eu, por exemplo, numa vara de fazenda pública, em que eu lido diretamente com o poder público, a maior parte dos processos da minha vara eram movidas por defensor público. Né? E aí o estrangeiro estranha, sumamente. Né? E aí vem a terceira pergunta. Não, mas então, se para propor as ações judiciais no Brasil é barato, não é caro, para contratar advogados não é caro, então aquela pessoa que perde uma ação no Brasil, o sujeito está liquidado, ele vai ser punido assim de uma maneira exemplar. E aí responde, não, normalmente não acontece nada. Não? E aí o estrangeiro muda de assunto, porque o brasileiro já tem fama de ser muito piadista, tal, ele acha que não está falando sério, né? Vai falar de outro assunto. Né? E nós somos parte do poder, de um poder, que dá conta disso. Quer dizer,
Vocês já imaginaram um país com as nossas dimensões absorver essa carga de demanda judicial que nós absorvemos e dar conta disso? Isso é um caso único no mundo. Na temática dos dados eletrônicos, hoje nós vamos ter aí, hoje não, vamos ter provavelmente no ano que vem o leilão do 5G, né, que vai transformar, provavelmente vai transformar a vida de todo mundo, porque se hoje a internet é um encanamento da Kazan, ela vai passar a ser o Rio Amazonas, né? Quando nós tratamos dessa questão dos dados judiciais, o Poder Judiciário brasileiro é estudado por especialistas e por interessados nisso no mundo inteiro, porque nenhum poder judicial no mundo acumula dados, acumula informações como o Poder Judicial brasileiro. É claro que vocês, como indivíduos, têm de ter essa preocupação também, porque o indivíduo que busca, ou o indivíduo que faz qualquer coisa praticamente na internet hoje deixa rastro, né? Isso é um lugar comum, eu não estou dizendo aqui nada de novo, estão aí todos os filmes e séries da Netflix para nos explicar isso aí, né? Mas só que vocês não são apenas indivíduos, né? Vocês não têm apenas uma preocupação privada, que devem ter uma preocupação privada, né? Porque se antigamente a gente dizia que só não dá para mentir para o padre, logo foi descartado, né? Mas se não dava para mentir para o padre, para o médico e para o advogado, hoje as pessoas já não mentem, né? Porque alguém aí pode até mentir para o namorado, para a namorada, naquelas situações aí da vida cotidiana. Mas aquele que mente para o Google é um burro, né? Porque se eu vou fazer uma pesquisa sobre um assunto e eu vou mentir para o buscador, aí há uma incompatibilidade. Essa preocupação privada, nós poderíamos tratar dessa preocupação privada, né? Lá na Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do Conselho Nacional de Justiça, esse é um debate quase diário. Mas a preocupação a que nós nos referimos aqui, nesse contexto que eu acabei de delinear, é a preocupação de vocês como servidores públicos, né? Que tipo de informações nós, como servidores públicos, disponibilizamos? Basicamente em redes sociais, né? E lá na comissão de que eu fazia parte, vinha aquela insistência, não, precisa regulamentar, precisa regulamentar. Quando eu via lá, queriam regulamentar o Tinder, né? umas outras siglas lá que eu não conhecia, me explicaram que era para funções análogas aí, do Tinder, né? Mas a questão não é regulamentar, a questão é de postura, e foi do que eu comecei falando, comecei aqui as minhas palavras de hoje, né? Falando de postura, da postura de quem é servidor público, né? Não é possível. Nós, por exemplo, posso usar aqui, né, com muito cuidado, claro, nós vivemos num Estado que é sabido de todos, é um Estado naturalmente conservador, né? Lá em Joinville, por exemplo, a gente vai ao supermercado, aí está saindo do supermercado, tem um automóvel, né? Vários, né? Fora Toffoli, né? Fora Gilmar, então, uns adesivos assim, né? Um deles até era um servidor da justiça que estava no automóvel. Mas o que eu quero dizer não é isso. Esses dias uma colega nossa aí tirou uma foto, né? Fora Gilmar. Então. Bom, tá bem. Ela mandou a foto para o grupo dos juízes de Joinville. E, claro, embaixo, né, vem o kkkk. Né? O kkkk redime a pessoa de qualquer coisa que ela possa ter feito, né,
nos grupos aí e tal. E eu fico pensando, será que é isso que nós vamos nos tornar? Né? Não estou aqui falando diletantemente sobre a raça humana, não. Eu estou falando nós, do judiciário. Será que a pessoa realmente não percebe, né, que ela tem que ser diferente? Né? Tem que fazer diferente. Não interessa se é o Bolsonaro, o Lula, o Tiririca. Então, não, nós somos o árbitro da partida. Nós somos o árbitro da partida. Se isso já era algo vivo e presente, né, ou se isso estava esquecido nos livros lá da prateleira, mas hoje em dia, não é possível que a pessoa não tenha esse entendimento, essa composição de que não só há evidências, mas que isso está à luz do dia. Um juiz norte-americano, com que eu até frequentemente me correspondo, ele comentava outro dia, não me forneceu fonte oficial, mas ele disse que nos Estados Unidos hoje a maior parte dos procedimentos disciplinares contra juízes nos Estados Unidos se dá por postagens em redes sociais. A ponto de que esse é um debate mundial. Né? Há países em que os juízes são ou proibidos de ter rede social, né? Ou proibidos de se identificarem como juízes ou servidores da justiça em redes sociais. Normalmente, à exceção dos Estados Unidos, os países, porque lá eles têm esse valor da liberdade de expressão, para o norte-americano isso é inviolável. Né? Mas, à exceção dos Estados Unidos, normalmente os países anglo-saxões, né, os que formam o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, são aqueles mais rigorosos. Israel também. E alguém pode dizer, pois é, mas nós estávamos justamente dizendo que aqui no Brasil nós não temos essa característica de uma firmeza disciplinar maior. Pois é, lá em Israel tem uma firmeza disciplinar maior, e se vocês conseguirem encontrar as notícias aí que perpassem a eleição de Israel, que é a eleição em Israel é a eleição infinita, né? Eu acho que agora vão para a terceira, ou a quarta, ou a quinta, e não conseguem formar o governo lá em Israel. Mas se vocês forem olhar as notícias de Israel, além da eleição, vão perceber que a notícia mais quente hoje em dia de Israel é que, por uma investigação iniciada a partir de uma postagem em rede social, se descobriu, em tese, né? Eu não acompanho as conclusões do sistema judicial israelense, mas que a comissão de seleção de juízes lá de Israel é fortemente suspeita de selecionar juízas em troca de favores sexuais. Nossa, em Israel, vejam vocês. Então, qual é a postura que se aguarda, né, de um servidor público, de um servidor da justiça, de um servidor da justiça eleitoral? Nós fatalmente vamos ter de cair no bom senso. O CNJ passou uma resolução a esse respeito, eu fui contra, porque determinados assuntos, as normas vão se acumulando, de forma que aí ninguém consegue entender, por exemplo, por que a nossa Constituição já está do tamanho de uma Bíblia, né? Porque tem de ter as alíneas, os parágrafos, as exceções, alguém vai ter de aplicar. Um grande ministro que eu conheci dizia, no tema que vocês também devem, quem gosta de estudar direito constitucional também, nesse caso, né? Você já deve estar fartos de verem as mudanças nas normas do pagamento dos precatórios. Quase todo ano está saindo uma emenda aí que muda regras de pagamento de precatórios. E esse grande ministro que eu me referia dizia o seguinte, que antes de o Supremo definir
pela milésima vez como é que vai ser a regra de pagamentos precatórios, precisa definir o que vai acontecer com quem não cumprir a regra do pagamento dos precatórios. E no nosso exemplo aqui, de regras de uso de mídias sociais, vale exatamente o mesmo raciocínio. Antes de se inventarem regras pormenorizadíssimas sobre o que pode e o que não pode, nós vamos ter de saber o que é que vai acontecer com quem não cumprir essas regras. Por quê? Porque no campo das redes sociais, no campo da ação em geral, né, de um julgamento no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, era o seguinte, era uma manifestação lá no Rio de Janeiro sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E havia um caminhão de som e havia também servidores, mas em especial 4 juízes, e subiram lá no caminhão de som, dizendo, esse Supremo é uma vergonha, tal. Viva a Dilma. Tal. E o CNJ abriu o procedimento disciplinar, até foi bem adiantado nisso. Né? E eu disse no julgamento, olha, se nós tomarmos esse tipo de atitude, porque há uma flagrante violação, eu não preciso de uma regra, né, para dizer o seguinte, não pode subir no caminhão de som na passeata onde houver bandeiras de partidos políticos. Mas se deixar, né, até me passaram que a portaria aqui do TRE é uma portaria bem enxuta, mas se deixar esse pessoal de assessoria de presidência de tribunal, aí, não sei se tem alguém aqui, desculpa, não estou me referindo especificamente a você, mas se deixar esse pessoal de assessoria de presidência do tribunal, olha, vão fazer regras desse jaez. Né? Não pode subir com o pé direito no degrau, tal. Né? Nós vamos ter de necessariamente retroceder para o bom senso, para a sensatez, porque a exposição que a internet proporciona é uma exposição quase que da vida inteira de uma pessoa. Então, ou se proíbe totalmente, ou nós vamos ter de ter um bom senso. Alguém, por exemplo, pode argumentar que o WhatsApp não é uma mídia social, que no WhatsApp as pessoas, eu só passei uma mensagem de índole particular. Né? Eu acho sensacional isso. Né? A pessoa passa uma mensagem, eu aqui não estou me referindo a situação concreta nenhuma, né? Mas a pessoa passa uma mensagem para um grupo com 60 pessoas, com 30 pessoas, e diz assim, não, isto aqui foi uma mensagem numa rede privada. Ora, alguém sinceramente acredita nisso? Que há a rede social que proporciona visualização infinita e há rede social que não, que eu só vou passar aqui para o meu amigo, para a minha amiga. Né? Nós temos, meus caros, de efetivamente voltarmos à raiz da nossa função. Servidor público, servir. Será que nós, na justiça eleitoral, serviremos, né, mantendo uma exposição das nossas preferências político-eleitorais? Respondam sinceramente. Ou então eu sou um subcidadão. Porque como eu sou servidor público, ou eu sou servidor do judiciário, ou eu sou servidor da justiça eleitoral, então eu perdi os meus direitos políticos, eu sou menos do que as outras pessoas. Olha, não é... Quando eu entrei no serviço público, o meu primeiro chefe, né, me recebeu e disse o seguinte, olha, são duas regras. A primeira é a seguinte, não é serviço militar obrigatório. Né? Está aqui
quem quer. E a segunda regra é não esqueça a primeira regra. Quem não deseja se submeter às limitações do serviço público, às restrições da condição de servidor público, não é obrigado. Agora, quem está ali numa condição muito diferenciada. Muito diferenciada. Aquilo que passa pelas nossas mãos, não me refiro só ao juiz eleitoral, ao servidor eleitoral, me refiro ao judiciário em geral. Uma pessoa normal, meus caros, nós nos acostumamos, como eu comecei a minha fala, essa visão negativa sobre o nosso próprio país. Nós começamos a internalizar isso de um tal modo, a presumir a má-fé. Deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês podem até achar que é ingenuidade da minha parte, mas uma pessoa normal que é punida, que é condenada num processo judicial, essa pessoa vai levar isso como uma mácula para o resto da vida dela e além. Os filhos, os netos, uma pessoa normal, é isso que acontece. Então, a nossa função não é brincadeira. Essas restrições que nós mesmos temos de nos colocar, porque não adianta pormenorizar em 1000 regras, essas funções, essas restrições têm uma lógica, a ponto de que quando o general George Washington, que também nós adoramos, enaltecer a independência dos Estados Unidos, a do Brasil foi uma gambiarra, uma gambiarra. A dos Estados Unidos, sim, foi boa, porque Dom Pedro I, como vocês sabem, estava com diarreia quando proclamou a independência. Isso aí, não há um escritor que fale sobre a independência do Brasil que não lembre por quê? Porque o padre, o confessor Dom Pedro I escreveu que ele estava com problemas intestinais. O sujeito estava cavalgando, dias e dias. Vocês sabem que o grande George Washington, que eu vou terminar minha fala com uma frase famosa do George Washington, o grande George Washington tinha diarreias tão fortes, e isso provocava hemorroidas tão dolorosas no George Washington, que ele cavalgava com almofadas, porque ele não aguentava de dor das hemorroidas que ele tinha provocados pela diarreia. Era um homem de combate, como Dom Pedro I. Agora, deixa eu perguntar para vocês, sejam sinceros, alguma vez algum de vocês aqui leu em algum lugar, e isso está escrito não em biografias médicas do George Washington, qualquer biografia do George Washington séria vai trazer dados sobre a saúde dele, vai trazer isso. Isso lá nos Estados Unidos, pelo contrário, ele é enaltecido como um homem de resistência física quase sobre-humana. Algum de vocês alguma vez já tinha lido ou ouvido falar que o George Washington sofria de diarreia ou de hemorroida? Pois não vai haver uma aula sobre a independência do Brasil que não se diga que o Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, estava com diarreia. E o George Washington, para finalizar, disse uma frase, que é uma das frases mais famosas dele, quando ele saiu do segundo mandato dele da presidência, ele disse muito poucas palavras, e do sentimento disso ele se dizia muito feliz, porque ele, ao sair de um cargo público, ele estava sendo promovido a povo. Promovido a povo. Então, essa é a ideia. Nós, no serviço público, nós não estamos de brincadeira. Nós estamos cumprindo funções essenciais à coletividade. E é esse espírito que deve nos animar. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Márcio, mas principalmente a todos vocês, são 12:30, nós temos aqui o plenário praticamente lotado, muito obrigado mesmo, de coração. A programação segue conforme determina o cronograma inicial. Eu peço apenas para que vocês, como vai falar lá a nossa casa-máquina, que vocês se juntem um pouquinho mais aqui para o meio, que nós queremos tirar a foto, a selfie oficial, quem quiser, obviamente, participar, né? Se puderem juntar mais aqui, a gente queria fazer essa foto já, para que à tarde vocês comecem a replicar aí e o nosso evento possa se tornar conhecido aí mundialmente pelas redes sociais. Obrigado, tá?